dia a todos. Pontualmente, 9 horas da manhã, aqui estamos nós, na Remanescente Cristã Filadélfia, para juntos celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo para você. Com alegria nós desejamos esta paz que nos invade aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Nós temos a alegria, temos a satisfação, temos a certeza da salvação, temos certeza da presença dele em nossas vidas, mesmo estando às vezes com dificuldade. Tem coisa que a câmera não vai transmitir para você aí do outro lado, assistindo nessa plataforma do YouTube. Às vezes nós encobrimos muito bem, disfarçamos muito bem que estamos com luta, com dificuldade, com muito ator e muita atriz, muitas atores e atrizes da Rede Globo sabem muito bem encenar. Mas uma coisa é certa, por mais que estejamos com lutas, com dificuldades, se nós temos em nosso coração a palavra de Deus nos dá força, inspiração e sustentação. Por quê? Porque estamos firmes nas promessas. As promessas do Senhor não podem falhar, não podem ser revogadas, não podem ser impedidas ou canceladas, porque é o Deus Altíssimo que assim o fez. Se Ele não conhecesse o nosso coração, se Ele não conhecesse cada detalhe do nosso ser, Ele não estaria escrevendo. Se Ele não pudesse ter o controle sobre a nossa natureza, Ele não teria levado e inspirado os seus escritores a escrever acerca do que Ele escreveu. E usou até, de certa forma, um bruxo mercenário que ganhava dinheiro para fazer encantamentos, lançar arroubos e pragas. Balaão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel. Ele prometeu estar conosco. E prometendo a sua presença é uma alegria em nossa vida. Quantos que não estão neste exato momento dando o seu último suspiro de vida, pensando que se suicidar é o alívio eterno, pensando que nas drogas, pensando que na noitada de bebida, ou na noite que teve numa cama de motel com uma garota espetacular, foi algo que trouxe a paz, é algo que traz alegria. Quão terrível é, né? Louco, amanhã pedirão a tua alma, né? Coisa terrível, né? Às vezes as pessoas estarem alicerçadas em prazeres efêmeros, por coisas tão superficiais, que agradam simplesmente a carne, mas desagradam o Espírito de Deus. E é por isso que nós aqui na Remanescente estamos firmes com o Senhor, querendo agradar primeiramente a Ele, porque sabemos que, agradando a Ele, mesmo sofrendo aqui na terra, nós teremos galardão na sua vinda gloriosa. Amém? Vamos ler as nossas Bíblias agora? Vamos tomar nossas Bíblias e abri-la em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Apocalipse capítulo 3, verso 7, assim nos diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje ele se dá paz, Senhor Jesus. Algo que o Senhor faz de tempos em tempos na nossa vida é a experimentação. Digo isso na minha penúltima graduação,
dos métodos didáticos lá na Faculdade de Economia era provas constantes. Ou seja, todo aquele conhecimento adquirido pelos alunos, praticamente em um mês já eram colocados à prova diante dos exames. Tinha a prova P1, P2, P3 e P4. Os 4 meses, durante o semestre, 4 provas ali eram propostas para os alunos para que eles pudessem estar já colocando em prática todo o conhecimento agregado. E assim, de certa forma, é um meio pelo qual a universidade também faz com que o aluno se sinta mais adequado com tudo que ele adquire e já está avançando dentro daquilo que o curso exige dos alunos, e de certa forma também a faculdade não vai perdendo os seus alunos, porque às vezes fazer provas muito longas o aluno acaba pensando em desistir, porque tem muita coisa para estudar para as provas, e isso muitas vezes estudar com uma gama muito grande de assuntos requer esforço, e o esforço leva as pessoas ao desânimo. Experimentação. Vamos utilizar essas duas palavras para trabalhar o que Deus quer na nossa vida nessa manhã, na introdução desse culto. Experimentação. Como eu disse, de fases em fases, o nosso Deus, de tempos em tempos, Ele estabelece provações sobre a nossa vida. Às vezes não estamos entendendo, estamos colocados no espaço geográfico, dentro de uma repartição, numa instituição, no chão de uma fábrica, ou às vezes até agora numa vida a dois de casamento, ou às vezes no ambiente acadêmico, escolar. São vários os ambientes, são vários os espaços onde as nossas vidas, como verdadeiras peças de xadrez, são colocadas para passar por esses momentos de experimentação. Nós vemos que os apóstolos, quando assim ouviram o Senhor Jesus Cristo e atenderam o seu chamado, pois a sua graça é irresistível, eles foram experimentados durante 3 anos. E é incrível a deficiência dos ouvidos, a deficiência mental, a capacidade que a mente dos apóstolos e até mesmo a das nossas, isso se estende a nós, se reflete em cada um de nós, que muitas vezes nós estamos sentados, olhando para a pessoa, mas não estamos ouvindo. Estamos sentados ali presencialmente, mas não estamos, de certa forma, digerindo, guardando em nossa mente aquilo que aprendemos. E quando chega a fase da experimentação, quando chega aquele momento em que nós temos que ser experimentados diante do desafio, porque o desafio ele não marca a hora. É óbvio que existem algumas pessoas que têm um nível de conhecimento tão elevado. Eu conheço o Leandro Ruschel, ele fala claramente dos investimentos quando se é propenso, um tempo propício para ali estar lançando o capital e fazer o seu investimento, porque ele conhece os ciclos econômicos. Quem tem um pouquinho de conhecimento de história econômica tem essa visibilidade. Mas os imprevistos ocorrem, o pneu do carro fura, o bebê fica doente, a esposa ficou grávida no momento que você queria acumular um certo dinheiro e vem algo inesperado diante de você. E são nesses momentos inesperados, inoportunos, em que ocorre um incidente, é que nós, às vezes, somos experimentados naquilo que aprendemos. Há tempo para tudo. E nós temos que aproveitar, como disse o apóstolo Tempo, remir o tempo, ou seja, absorver, estar retendo, aprendendo. Não perca o privilégio que você tem de ligar o YouTube. Logo, logo a Lei 13 vai ser imposta, depois eu falo sobre isso. Você tem acesso a mensagens, você tem acesso ao conhecimento, você tem acesso à informação pelo YouTube, e às vezes você não valoriza. Você tem as suas 2 pernas, você tem saúde, você tem a sua juventude, você tem a liberdade de ir e vir, e às vezes você não está aproveitando tudo isso. E às vezes, em certos casos, alguns são até ingratos, né? Tem tantos privilégios, tantos benefícios ao seu favor, nasceu num lugar bom, né? Vamos comparar uma criança agora que está lá em Guiné-Bissau, na igreja dos nossos irmãos que foram afetadas por aquele furacão, lá em Guiné-Bissau.
né? Um terrível furacão ali dizimou toda a região. Compare uma criança que nasce ali com uma criança que nasce lá em Beverly Hills, que tem todo acesso na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. É um contraste bem extravagante, mas para que você note que as condições, a vida não é igual para todas. Uma pessoa nasce bem favorecida, com um corpo bonito, um rosto bem feito, bem afeiçoado. Outros nascem desprovidos de beleza e outros nascem na pobreza. Então, cada um será julgado pelos recursos, pelos talentos que tiveram, os talentos inerentes e os talentos que vieram como benefício, sem a pessoa pedir. Cada um será julgado. Isso indica que o julgamento para as pessoas que têm muitos recursos, será bem diferenciado com relação às pessoas que não tiveram recursos. E nós vemos que é tão fácil se salvar quando olhamos ao pé da letra. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas algo interessante é que nem todos conseguem se lembrar desta palavra porque não leem a Bíblia. No seu último instante de vida, não conseguem se arrepender e pedir perdão. Porque no momento em que ocorre a experimentação, no momento em que as vidas estão sendo experimentadas, a pessoa não está plantando. Muito pelo contrário, a pessoa está vivendo uma vida de total entrega às coisas más. Está plantando num terreno muito instável árvores que não vão redundar em lucro, não vai se reter produtividade para lucro lá no futuro. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Uma coisa bem certa, estava tendo aula com um dos professores do Terça Livre, e ele dizendo, né, que a fatura chega. Aquilo que você plantou lá atrás, ela vai vir, a fatura virá. As consequências, desdobramentos de palavras que falamos, de sentimentos que alimentamos, pensamentos que circulam em nossa mente e nós não repreendemos, vão trazer a sua fatura. E nós vamos ter que pagar o preço. Portanto, é muito importante nós analisarmos a conjectura que estamos e buscarmos a verdade. A verdade está plenamente na palavra de Deus. A verdade está verdadeiramente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque aquilo que mais necessitamos é a salvação. Aquilo que mais necessitamos é a ressurreição dentre os mortos. Eu ouvia uma mensagem ontem com a minha esposa, na Igreja Presbiteriana de Barra Funda, o pastor lá, o Mauro Meister, trazendo a mensagem. E no momento da mensagem, né, ele citou uma ilustração de um dos homens mais ricos, com certeza, da família Rockefeller, né, onde os repórteres ali, curiosos para saber acerca dos herdeiros que ficavam, quanto haveriam de lucrar com a morte de um dos homens mais poderosos, dos 13 homens mais poderosos da terra. Aí o repórter chegou num dos familiares, naquela câmera indiscreta, muito inconveniente, quanto ele deixou de herança. Aí um dos Rockefeller disse, tudo. Quanto ele deixou de herança? Deixou tudo. Dá para você ter uma ideia disso? O apóstolo Paulo nos ensinou com outras palavras isso. De sorte que de tudo que conquistamos dessa terra, nada poderemos levar. Não adianta você cair na convicção de construir pirâmides, colocar ali todo o seu tesouro, como os egípcios faziam na sua maçonaria, né, os seus cultos aos deuses, acreditando que iam viver outras reencarnações e usufruir de toda a riqueza, ao ponto de levar para dentro da pirâmide até mesmo os seus escravos para o servir. De sorte que nada poderemos levar. Quando nós dermos o nosso último suspiro, o que nós vamos levar, com certeza, será aquilo que somos, quem fomos, os talentos que nos foram dados, os talentos inerentes da nossa natureza, e os talentos que poderiam ser adquiridos e que foram adquiridos, mas que não foram usados, nem para o bem, mas foram usados para o mal. Foram usados para o mal e não foram usados para o bem. Então,
É hora de nós refletirmos. Estamos sendo experimentados. Quando Deus nos prova, quando Deus estabelece um exame, é porque estamos aptos a ser reprovados. Em muitos casos, quando Deus estabelece prova, é porque estamos prestes a ser reprovados. Quando Deus estabelece prova, é porque Ele quer a nossa vida num degrau maior. Vou provar o apóstolo Paulo nessa região para colocá-lo numa região mais elevada. Deus açoita a quem Ele ama. Então existem dois aspectos quando Deus experimenta os seus filhos e as criaturas, toda a humanidade. Com o intuito de convertê-los, para que eles reconheçam que só existe um caminho, como Pedro reconheceu. Para onde mais poderemos ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? E para nós que somos filhos de Deus, é porque Ele quer que nós amadureçamos. Nós, assim, elevemos os degraus dos níveis espirituais que Ele quer, assim, que nós venhamos a vivenciar. Esteja preparado para ser experimentado. De uma forma, num momento em que você não espera, mas uma coisa bem certa: o Senhor Jesus estará sempre com a mão estendida, com os braços abertos, para caminhar com você em todas as suas dificuldades. Seja passar por uma cirurgia, seja pelo desemprego, pela falta de recursos, o Senhor estará contigo. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, nós te adoramos, nós engrandecemos, nós glorificamos o teu nome, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso provedor, tu és o nosso pastor e nada não nos faltará. Senhor Jesus Cristo, alimenta a nossa vida, alimenta o nosso viver com a tua presença. Senhor Jesus Cristo, o Senhor não nos prova para nos reprovar, o Senhor nos prova para nos elevar, o Senhor prova para nos corrigir, para que seja expurgado o mal da nossa vida. Expurga o mal da nossa vida, lava os nossos olhos, os nossos sentidos com o teu sangue, para que possamos te agradar e viver plenamente para te agradar e te engrandecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, afasta o mal do nosso derredor, pelo fogo do teu Espírito Santo, nos santifica, nos faz perceber e discernir a presença do Santo e buscarmos, enchermos da tua presença para vencermos esse mundo, glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, aceita a nossa adoração, pois o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Em nome do Senhor Jesus, eu te clamo, abençoe a remanescente cristã Filadélfia, nos livra do mal, aceita a nossa adoração. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Louve, adore, exalte, engrandeça ao Senhor nesta manhã, pois o Senhor Jesus ressuscitou.